Aí está o ministro Flávio Dino. Com muito prazer, mais uma vez, um papo com o ministro aqui. Ministro, eu acho que primeiro eu acho uma bobagem essa história de que, olha, o sujeito fez uma grande entrevista, olha, o cara é um grande entrevistador, olha, o cara sabe perguntar. Eu acho isso meio besta, sabe? Eu acho que a boa entrevista é quando o entrevistado quer falar sobre qualquer coisa, sobre o assunto que ele queira falar. Então, antes de eu fazer alguma pergunta que pode parecer, porque já dizia o poeta que é melhor você ficar calado e o sujeito pensar que você é um idiota. Aliás, não era o poeta, foi o Lincoln quem disse isso. É melhor você ficar calado e o cara achar que você é um idiota do que você falar e o cara ter certeza que você é um idiota. Então, antes de perguntar, eu gostaria de perguntar ao senhor ministro qual é o assunto que o senhor gostaria de colocar como a primeira resposta sua para o povo brasileiro, não é? Que é para o povo brasileiro que o senhor trabalha. E não para nós, mas sim para o povo brasileiro. Pois não, bom dia, ministro. Bom dia, Datena. Muito obrigado pela gentileza. Bom, em primeiro lugar, é claro, uma alegria conversar com você, todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet. E certamente você não é alguém que deva ficar em silêncio. Pelo contrário, a sua voz é importante no Brasil. Eu quero, Datena, inicialmente cumprimentar todos os policiais do Brasil, toda a comunidade da segurança pública, porque esses dias nós tivemos operações de grande importância. Hoje tivemos uma operação de apreensão de drogas no Porto de Santos, em São Paulo. Tivemos uma operação também no Porto de Paranaguá. Ontem e hoje, uma operação grande de desarticulação de uma quadrilha que aí estava movimentando 2 bilhões de reais, oriundo exatamente de tráfico de drogas, de armas, além do trabalho cotidiano em cada cidade. Então, a minha primeira palavra é elogiar a comunidade da segurança pública. É claro que há problemas, muitos defeitos. Às vezes há pessoas que procedem mal, muito mal, e têm sido punidas. Eu mesmo, nessa semana, já demiti vários policiais federais, infelizmente. Sei que os estados também cuidam das suas polícias, o município das suas guardas municipais, mas é importante a gente valorizar os bons exemplos. Então, a minha primeira palavra é dizer que esse trabalho continua. O presidente Lula, semana que vem, vai lançar um grande conjunto de medidas de segurança pública, que nós vamos anunciar em breve, mas abrangendo, por exemplo, a temática da Amazônia brasileira. Ontem, a Folha de São Paulo mostrou o crescimento do narcotráfico, de atividades ilegais na Amazônia brasileira, e nós estamos fazendo um investimento lá de 1,2 bilhão aproximadamente, para fortalecer a presença da polícia e também das Forças Armadas na Amazônia, porque isso é importante para todo o Brasil. Gozado que o comentário que eu fiz agora, o senhor não ouviu, era exatamente sobre esse acordo. Eu não sou xenófobo, de forma alguma seria, não está em mim isso. Pelo contrário, para mim, gente é gente em qualquer lugar do mundo. Gente não tem fronteira. Para mim, gente é gente. Agora, quando gente quer pressionar a gente por causa de fronteira, não dá. O Lula fez muito bem em peitar essa carta de intenções desse acordo que vem lá de trás, para a unidade europeia e América do Sul, querendo peitar o Brasil com restrições na realidade catastróficas, né? O Brasil, ele preserva muito, preserva mais do que eles, mesmo que eles não têm nada para preservar. Eles acabaram com as florestas, mataram os povos nativos e agora querem que a gente preserve uma área maior do que a da Argentina, além do que a gente já preserva. O Brasil desmata pra caramba. O Brasil tem garimpo ilegal? Tem garimpo ilegal. O Brasil tem madeireira ilegal? Tem madeireira ilegal. Mas eu dizia que uma das formas de você permitir isso é exatamente largar para lá. Conservação ambiental não significa largar para lá. O estado do Amazonas, demograficamente, até por uma questão de lógica e preservação, é o menos ocupado do nosso território. Não é? Mas você não ocupar com desenvolvimento sustentável, né? O senhor está falando em tropas,
Eu estou falando ocupar com desenvolvimento sustentável. Por exemplo, remédio. A farmácia do mundo é a Índia. A farmácia do mundo é a China. Por que a farmácia do mundo não pode ser o Brasil, se na Amazônia nós temos a maior biodiversidade e remédio, a maioria é feito de planta? Tem coisa lá que cura doença que nem conhecemos ainda. Por que não fábricas instaladas na Amazônia com o desenvolvimento social sustentável e com supervisão do exterior? Por que não? Por que não você ocupar a Amazônia, que é demograficamente enorme, mas é quando você precisa mandar um tubo de oxigênio para uma cidade do interior, como Coari, como aconteceu durante a crise da Covid, não tinha como chegar. Para chegar a uma reserva indígena, não tinha como chegar na reserva indígena. Porque você demorava 5 dias de carro e 2 dias de avião. Chegava lá, os índios estavam mortos já, por causa da Covid. Então, eu sou favorável à ocupação sustentável da Amazônia e do país. E outra coisa, os gringos têm que ajudar a gente a preservar. Falei com o Wellington outro dia, ele falou da terceira, porque no Piauí tem o maior sítio histórico aqui e tal, mais do que das cavernas francesas, mas eu preciso de dinheiro para sustentar. Só o Brasil não dá. Então, acho que a gente tem que tratar com calma esses acordos internacionais e acho que o Lula fez bem em peitar esse acordo da Unidade Europeia com o Mercosul. O ministro está aí ainda, porque desapareceu a imagem. Caiu, ô João? Caiu da tela, infelizmente. Caiu o ministro, a gente está reconectando agora. Já estamos ligando de volta para ele. Eu não consigo fazer uma entrevista inteira, cara. É difícil. Complicado. Né? Pior que ele nem ouviu. É conectar por telefone, porque a entrevista fica prejudicada. No começo da entrevista cai, né? Já fica prejudicado. Agora o ministro está me ouvindo. O senhor chegou a ouvir a última exposição que eu fiz, ministro? O senhor chegou a ouvir? Agora não tem áudio. Agora não tem áudio. A gente tem que apertar algum botão, tá difícil ali. O pior é que o ministro tem agenda curta. Se não der para ter por imagem, a gente faz por telefone mesmo. Antes da televisão, a vida funcionava normalmente. Antes da imagem, a vida funcionava normalmente. Ele está me ouvindo, mas eu não estou ouvindo o ministro. Tá? A hora que tiver som, pode conectar por telefone mesmo, irmão. Acho que é mais fácil, até. Quando o ministro estiver me ouvindo, eu vou repetir a minha colocação aqui. É uma pena, porque o ministro é uma figura importante pra caramba, já cumprimentou as polícias do Brasil. Tá? Eu ia fazendo uma colocação em cima daquela que ela fez e que eu fiz no meu comentário, que é importante. O Brasil precisa preservar aquilo que ele tem, exatamente ocupando com o desenvolvimento sustentável áreas que são largadas ao léu. Entendeu? Não adianta só botar tropas lá que os bandidos vão continuar entrando. Se houver uma ocupação legal sem ferir a floresta, seria muito bacana. Tá? Você dá emprego, tá? Gere divisas para o Brasil. Está me ouvindo agora, ministro? Está me ouvindo? Mas não tem áudio, né? Não tem áudio. Não tem áudio. Dá para ligar por telefone um velho jornalista de 50 anos, quando fala pela 4ª vez para tentar ligar por telefone, é melhor vocês me atenderem, porque senão eu vou acabar perdendo a paciência e depois me chamam de grosso. Liga por telefone. Eu não preciso ver o ministro, nem o ministro me ver. Nós queremos ouvir o ministro. Entendeu? Já falei 4 vezes. Se não está funcionando esse negócio de Skype, liga por telefone. O Grambel vai funcionar. Quer apostar que vai funcionar o Grambel? Tá? Bom, enquanto nós estamos tentando resolver aqui... agora o ministro está me ouvindo. Está por telefone, ministro? Eu continuo pelo mesmo meio. Então tá bom, deixa eu ver o ministro aqui então. Ministro, eu fazer uma colocação que eu não sei se o senhor ouviu. Em primeiro lugar, foi fundamental o que o senhor disse, e eu fiquei muito feliz em saber que da prisão daquele Dezinho, que é um perigoso criminoso do PCC, que vivia de forma nababa pelo nordeste do país,
em condomínios e tal. Só numa transação ele faturou aí 1.200 bi para o crime organizado. Fiquei feliz em saber que nessa investigação, entre as polícias, estava também a BIM, Sistema de Inteligência Brasileiro. Eu não sabia disso. Fiquei muito feliz. O que mostra que o Brasil, que não produz droga, ele é limítrofe de países que produzem droga, Bolívia, Peru, Colômbia. Mas aqui não produzimos droga. Temos alguns laboratórios agora e coisas que tais, mas a droga vem de fora. Só que o Brasil era usado como corredor para drogas, né? Estados Unidos, África, Europa. Agora é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O PCC está incomodando até autoridades de inteligência americana. Então, nós precisamos cada vez mais combater o crime organizado e fiquei muito feliz em saber que uma agência de inteligência do Brasil também faz parte desse combate ao crime. Agora, o que eu estava dizendo era sobre a Amazônia, porque as pessoas têm uma visão diversificada, pelo menos da minha. Né? Eu sou preservacionista, eu sou ambientalista e quero preservar tudo que é nosso para nós e para o mundo, para os nossos netos e para o mundo. Só que preservação não é largar lá. Preservação não é largar lá. E só mandar tropas não vai adiantar. Eu sou a favor de um desenvolvimento sustentável na Amazônia, sob supervisão até internacional, nada contra. Mas se a gente tem a maior biodiversidade do mundo, tem cura na Amazônia que os xamãs antigos já sabiam que a gente não sabe. Se você tiver laboratórios com desenvolvimento científico, fábricas que não firam o ecossistema da Amazônia, você está ocupando a Amazônia com divisas para o Brasil e prestando um grande favor à humanidade e ocupando um território que está largado. Não tem estrada na Amazônia para chegar a Coari, que é uma cidade importante, produtora de gás, e que gente morreu durante a Covid porque não tinha atendimento médico. Reservas indígenas que tanto esses gringos enchem a nossa paciência, que, olha, eles largam os índios para lá. Não, vocês largam os índios para lá. Eles botam lá 2 ou 3 ONGs que não ajudam em quase nada. Algumas ajudam. Mas para chegar a um território indígena, você demora 5 dias de carro, mais avião e mais barco. Quantos índios morreram durante a pandemia, entendeu? Então, eu sou a favor da ocupação da Amazônia de forma sustentável. Ah, mas vocês vão plantar soja lá? Evidente que não. Mas nós vamos ter que ocupar a Amazônia de uma forma sustentável para que o crime organizado de madeireiras, de garimpos, não ocupem. Tem como você fazer isso. E para isso o gringo precisa ajudar. Né? Porque preservar custa caro. Preservar custa caro. O Wellington falava comigo aqui, da terra aqui no Piauí, eu tenho um sítio de cavernas que é mais importante que aquele da França. Preservar, o governo brasileiro não tem dinheiro para isso. Os caras têm que nos ajudar. Então, além de tropas, acho que está tudo certo. Mas nós temos que dar um jeito de botar mais gente na Amazônia, botar, por que não, fábricas que não poluam e que não quebrem um ecossistema que é frágil mesmo. Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O senhor não partilha dessa ideia, ministro? Precisamos fazer, Datena, porque são 25 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia, legal, e precisam, de fato, de oportunidades de trabalho, emprego e renda, e isso é preservação ambiental. Veja que a Zona Franca de Manaus é um exemplo vitorioso, exatamente na direção que você diz, a geração de emprego, de renda, e isso ajuda a preservar a floresta em pé no estado do Amazonas. O presidente Lula resolveu sediar a próxima COP de 2025, a Conferência das Partes da Convenção Relativa a Mudanças Climáticas na Amazônia, vai ser na cidade de Belém, exatamente para dizer ao mundo isto. Ora, se há uma questão de segurança climática do mundo, o Brasil, portanto, é provedor de segurança climática não só para o nosso povo, mas também para o planeta inteiro, é claro que isso deve ser remunerado. Remunerado de que forma? Com investimentos públicos e privados.
essa ampliação que nós vamos fazer na segurança da região vem exatamente de aportes do chamado Fundo Amazônia, em que há doação de alguns países. Agora é preciso que todos os países façam e que haja o reconhecimento que o Brasil presta serviços ambientais, presta serviços ecossistêmicos e, portanto, merece, não como uma benemerência, como um favor, mas uma obrigação de que os outros países, as outras nações, o setor privado de modo geral, reconheça isso de verdade. Porque, veja, se a floresta em pé não tiver a compensação econômica, é claro que o incentivo a atividades predatórias, como você disse, é muito grande. E não é só a polícia que vai resolver o problema da Amazônia. E você cuidar da Amazônia, cuidar do meio ambiente, é uma tarefa nacional. Interessa quem está de São Paulo nos ouvindo. Não só pela questão das chuvas intensas, ou da falta de chuvas, ou do calor excessivo e por aí vai. Agora mesmo temos muitos fenômenos climáticos extremos no Brasil, mas também pela dimensão da criminalidade. Você veja que nós temos 16 mil quilômetros de fronteira com nossos países vizinhos, do Rio Grande do Sul até o Amapá. E veja, por exemplo, que uma das fronteiras com maior dificuldade do mundo é entre os Estados Unidos e México, que é uma fronteira quase 8 vezes menor. Então, você imagina o que significa de investimento. Eu tenho lançado programas, por exemplo, agora, ontem, recebi o governador do Amapá. Então, tem problema lá de crescimento de crime organizado. Eu estou mandando mais recursos para lá, para que possa ajudar o estado do Amapá. Temos operações no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, de norte a sul do Brasil, no Acre, apoiando os estados, porque nós temos as polícias estaduais e nós estamos agregando um elemento fundamental da Atena, que são as guardas municipais. Nós temos, por exemplo, em São Paulo e vários outros estados, uma guarda municipal muito ativa, então você tem que incorporar as guardas municipais e não afastar. Havia, às vezes, competição. Nós estamos acabando com competição. Nós estamos fazendo uma operação agora com as Forças Armadas, independentemente de questões ideológicas ou políticas. Nós estamos fazendo uma operação forte com as Forças Armadas, de controle de fronteira em vários estados, de apreensão de drogas ilegais, de enfrentamento ao narcogarimpo, ao narcotráfico. Então, nós estamos abrindo os braços para todo mundo que queira trabalhar conosco. Estamos fazendo uma operação no Rio de Janeiro muito importante contra roubo de carga. Reduzimos em mais de 60% o roubo de carga, trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Força Nacional. E quero também destacar, finalmente, Datena, nessa comunidade que está aqui no nosso Ministério, a chamada Polícia Penal, porque faz um trabalho muito importante, tanto a federal quanto as estaduais. Agora nós vamos conseguir aqui avançar na valorização de um setor da polícia e nós temos projetos para as polícias federais, assim como também estamos apoiando a tramitação do Congresso do Estatuto da Polícia Militar, a Lei Orgânica da Polícia Militar e a Lei Orgânica da Polícia Civil. Bom, é a primeira grande autoridade do seu tamanho que eu vejo reconhecer uma guarda municipal, que eu já venho falando faz tempo sobre isso. Eu acho que é importante a guarda ir lá e preservar uma estátua de um cara que fez bem para o Brasil há 300 anos atrás. Mas é muito mais importante você preservar a vida. E as guardas municipais, elas auxiliam muito as polícias regulares. Então, fico feliz de ouvir isso do senhor, porque eu já digo isso há algum tempo. Olha, pode parecer uma volta à Lava Jato, é perigoso alguém me prender agora, porque quem participou da Lava Jato e uma criminalização da Polícia Federal naquela época, que pode ter exagerado, mas de um todo alguma coisa de crime tinha ali. Tanto que um monte de bandido político foi levado para a cadeia, colocado na rua de novo depois. Mas pelo menos foi levado para a cadeia. Eu não entendo, por exemplo, como é que o Cabral, que toma 400 anos de cadeia, de repente está na rua. Não entendo como é que o Gedel, que aparece com 51 milhões no bolso de um apartamento, está na rua, o Cunha, e esses caras todos. Então a Lava Jato de todo lá não foi tão ruim assim. A classe política não pode nem ouvir falar da Lava Jato. Então falar contra a empresa hoje
é perigoso você perder o emprego até. Como eu não estou mais nem aí com perder o emprego ou não, o lance é o seguinte, eu li hoje que a Vale do Rio Doce vem exportando há não sei quantos anos, mais de 20 anos, aí, sei lá, ou quantos anos, o rejeito do cobre, como se fosse rejeito do cobre, mas era ouro, e que lesou numa CPI realizada no seu estado, em meio bilhão o Estado e 20 bilhões a nação brasileira, exportando ouro como se fosse rejeito de cobre. Isso tem que ser fiscalizado pela CPI? Tem, mas tem que ter punição também, não, ministro, que isso é um atentado contra a segurança nacional. A Vale já destruiu Mariana, já destruiu Brumadinho e sempre se safa quase que livre dessa daí. Mas agora, isso é contrabando de ouro, do meu ponto de vista. Datena, eu até te agradeço o alerta, porque claro que eu leio muita notícia todos os dias, porque é um insumo importante do meu trabalho, mas essa notícia concreta eu estou tomando conhecimento agora. Então, eu vou imediatamente... agora que eu vou perder o emprego, meu. Então agora que eu vou perder o emprego, meu. Vai não, tomar providências de apuração, porque eu não vi. Agora, obviamente, a empresa tem que ser notificada. E acho que você tem razão. Está na capa do UOL, está na Folha de São Paulo, está no... Eu vou olhar em seguida. O senhor tem 300 mil coisas para fazer. Não, bom, mas eu vou ser rápido, porque a entrevista ficou prejudicada, porque caiu a linha e o senhor tem agenda. O caso do Bolsonaro, que depois, mais uma vez, que não tinha nada a ver, que foi o Marcos Duval, o Daniel Silveira, que ele não tem nada a ver com golpe, o Mauro Cid, que faz depoimento de farda. Como é que o senhor está vendo essas questões golpistas todas envolvendo o ex-presidente? Tudo está em apuração. É importante, em relação a esses fatos, nós temos uma atitude equilibrada, ou seja, nem uma atitude de perseguição, nem uma atitude de proteção. A atitude deve ser de acordo com a lei. Então, é o que nós temos buscado. A Polícia Federal atua de modo independente, ou seja, não há ingerência política. Agora, eu cumpro o meu papel exatamente de proteger essa independência. Não há pressão, não há cobrança, nem para investigar ou deixar de investigar. Essa é uma mudança clara. É o meu papel, está na Constituição, artigo 87, devo cumprir. E cada delegado investiga e manda à justiça aquilo que acha que deve mandar. Eu jamais disse, olha, uma pessoa tem que ser punida. Não me cabe, quem julga é a justiça. Eu tenho, obviamente, direito de opinar, mas não de decidir exatamente pela independência desse sistema de justiça no Brasil. Então, as investigações estão andando, são problemas graves de várias ordens, porque você não pode usar dinheiro público e você não pode se apropriar de instituições públicas para impor, por exemplo, um golpe de Estado, rasgar a Constituição, rasgar as leis. E havia tentativas, não eram só conversas de WhatsApp, e não era a ação de um ou dois desvairados, ou insanos, ou insensatos. Havia um grupo grande que se ocupava dessas conspirações, e isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, em qualquer país do mundo é uma coisa muito grave, e as investigações devem prosseguir e vão prosseguir. Olha, tem sinais positivos da economia do governo, isso é muito bom, né? Eu nem sei se só apurações do Haddad, que é um sujeito que eu não gosto, eu nunca me dei bem com o Haddad, e ele nunca vai estar bem comigo, a gente vai morrer inimigo. Inimigo assim, ele não gosta de mim, eu não gosto dele. Mas ele está fazendo um belo trabalho, um belíssimo trabalho no setor que ele está dirigindo a economia brasileira. Eu não gosto de ser injusto. Eu posso não gostar do Cabra, mas não posso ser injusto. Ele está indo muito bem. Então há sinais positivos da economia brasileira, apesar desses juros de usura, agiotagem, provocados pelo Banco Central. A inflação não está caindo só porque o cara bota 14% de juros. A inflação está caindo porque a gente não tem mais emprego quase. Então o feijão pode custar R$1 e o arroz 2, que o cara não tem dinheiro para comprar. Outro dia numa fila de Bom Prato
tinha gente pedindo uma moedinha para pagar R$1 de um prato de comida. Então não é assim que funciona, não é? Não é com esses juros desse jeito, sem o Brasil crescer, juros de usura, que você faz o povo passar fome e derruba a inflação e bota um monte de gente na cova. Não é dessa forma. Mas a economia está indo bem. Só que nós temos uma herança de um sistema terrível. O Brasil é o maior concentrador de renda do mundo. Só perde para o Catar, mas o Catar não vale, porque o Catar tem dono. Então aqui tem, só para explicar, né? Tem pouco rico que concentra a maior renda do Brasil e a maioria morre de fome. A ONU divulgou um relatório que 70 milhões de brasileiros estão na linha de fome, abaixo da segurança alimentar. Isso significa uma herança de tudo isso que eu falei, não é desse governo. É uma herança da construção da história do nosso país, que é extremamente capitalista e contra uma coisa chamada democracia. Democracia não é fome, não. Democracia é distribuir igualdade, emprego, comida no prato, distribuir saúde, educação. E quanto a isso, por que a pergunta ao ministro da Justiça? Porque a maior injustiça do mundo, no país que é o terceiro produtor de alimentos do mundo, é rico em tudo, em energia limpa, em minério, né? Até em cloreto de potássio, que o Canadá comprou a exploração do subsolo lá no Pará e não usa. Sabe, o Brasil é rico em tudo. Por que tem tanta gente morrendo de fome? E isso prejudica o sistema judiciário brasileiro e, acima de tudo, talvez seja a maior injustiça com o povo brasileiro, que é gente morrendo de fome no paraíso. Hein, ministro? É uma questão central para a segurança pública, porque a economia crescendo é a maior garantia de uma sociedade com menos violência. Você veja a juventude, com muita dificuldade de estudar, se formar, e depois que estuda, se forma, não acha emprego. Para ter emprego para todo mundo é preciso que haja investimento. E ninguém vai investir com a taxa de juros desse jeito, subindo, porque se a inflação está caindo, a taxa de juros está subindo. A taxa de juros real, né? A relação entre juros e inflação. A inflação caiu, a taxa de juros ficou estagnada. Significa dizer que, objetivamente, de janeiro para cá, a taxa de juros mês a mês vem subindo, porque você tinha uma inflação de 8%, hoje ela é de 3% anualizada. Então, obviamente, o juro real aumentou. E aí o que acontece? O cidadão, o investidor, o empresário, que tem 1 milhão, ele pode investir num negócio e gerar emprego, ele pode botar no banco. Ele vai botar no banco, porque a taxa de juros vai ser maior do que o lucro que ele vai ter no negócio. E ao botar no banco, ele não está gerando emprego. Então, é essa a questão central que o presidente Lula tem destacado. Estamos fazendo reforma tributária, arcabouço, como você disse, o ministro Haddad se empenhando de conversar, etc. Mas é um time, todo mundo jogando junto. E nesse time, o Banco Central tem que entrar. Não é possível que o Banco Central continue preso a uma ideia que era talvez adequada para o ano passado, mas nós estamos já caminhando para o fim do segundo semestre de 2023. Então, agora vamos esperar até agosto. Esse negócio do Banco Central preso, o senhor não quer dizer que o presidente corre nenhum risco de ser preso no Banco Central? Não. É o Banco Central preso, o senhor não quis dizer isso. É preso, bom, mas ministro... É preso ao passado. Entendi. Levei um susto aqui, porque... Bom, ministro, um negócio importante, né? Um cara que é 3 vezes presidente da República, o cara pode até não gostar dele, odiar, olha, ex-comunista e tal, daí por diante. Mas o cara é 3 vezes presidente da República. Ele pode ter cara de bobo e jeito de andar, mas não é de jeito nenhum. Tá? E está atraindo, não só a direita, como está atraindo. Vide agora a reforma tributária. Tá? Todo mundo votou a favor da reforma tributária. Então o Lula, para isso, é um craque. Mas está atraindo também o centrão. E forças de esquerda já começam a olhar do lado atravessado. É a tal de polarização que eu acho uma idiotice. Acima de tudo, está o bem do Brasil. Não é? Como é que o senhor via a esquerda com essa aversão, aproximação com o centrão? A democracia diz que quem ganha, governa. Então, nós não ganhamos só com a esquerda. Nós ganhamos com a esquerda e também com outros setores políticos que estão no Ministério do presidente Lula e no Congresso Nacional, quem elegeu os deputados e os senadores
Não foi o presidente Lula, quem elegeu foi a população. Então, o presidente Lula não pode deixar de conversar com quem foi eleito pelo povo. Então, é assim, a gente não consegue, nem na nossa casa, graças a Deus, impor a nossa vontade. Você tem que conversar com a família, com seus parentes, filhos, esposa, para poder decidir as coisas básicas do dia a dia. Imagine num país desse tamanho. Então, num país desse tamanho, aqui, por exemplo, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu não olho quem é o secretário, não olho o partido do governador. Eu olho exatamente a população que elegeu aquela pessoa, mesmo que eventualmente eu não goste dele. E é isso que o presidente Lula tem orientado, e como você diz, é uma pessoa de grande experiência, respeitado no mundo inteiro, por isso tem sido muito demandado, inclusive, a opinar no planeta, e isso é importante para o Brasil, porque isso significa espaço para os nossos produtos, espaço para nossas empresas, significa atração de investimento. Então, ele tem tido um papel realmente de enorme vigor, de enorme vitalidade. E isso é louvável, como você disse. Tem que não goste. Agora, não gostar é diferente de querer impedir de governar, dar golpe, agredir. É esperar. Quem não gosta, espera a próxima eleição. Nós estamos tocando o barco, os indicadores econômicos estão melhorando, os indicadores sociais ainda com muito problema, mas nós estamos trabalhando juntos para reduzir a pobreza, a exclusão. Na nossa área institucional de segurança, o presidente vai liberar agora 1 bilhão e 100 milhões para os estados, para todos os estados na área da segurança pública. Nós já desobstruímos, desempossamos recursos que estavam parados aqui do Ministério de mais de 2 bilhões de reais. E isso vai para todos os estados, independentemente de ser situação de ser oposição. Então, eu concordo com você, Datena, que é preciso dialogar de modo amplo e aí conversar com quem foi eleito. E depois, quem não gosta, é importante ter espírito de paz. Acho que o Brasil está precisando de paz, nós estamos tentando isso. Houve 8 de janeiro, que foi um monumental erro, uma tragédia. As apurações judiciais estão andando. Nós estivemos perto de um golpe, pelo que vocês apuraram já, ministro? Porque muita gente quer desmoralizar o dia 8, e me parece que foi uma tentativa de golpe clara, articulada. Nós estivemos perto de um golpe? Estivemos, infelizmente, olhamos o abismo, porque era um pessoal violento, com muito dinheiro, e tentou instigar as Forças Armadas. Não tiveram êxito. Havia aqueles que simpatizavam com aquilo, permitiram aqueles acampamentos, aquelas coisas ilegais, mas a imensa maioria não aceitou, nem antes da posse do presidente Lula, nem depois. Então, eu tenho conversado muito com o comando das Forças Armadas, com o ministro da Defesa, ministro Múcio. Nós temos trabalhos em comum, somos vizinhos aqui e temos projetos em andamento, e acho que as Forças Armadas não embarcaram naquilo ali. Mas havia gente, sim, financiando, botando bomba, comprando arma, quebrando as coisas, invadiram os prédios públicos. Era, sim, uma tentativa de golpe de Estado fracassada. Mas houve essa tentativa e havia, inclusive, Datena, todas as investigações estão mostrando, planejamentos por escrito. Então não foi assim, as pessoas acordaram no dia 8 e disseram, vamos ali quebrar o Palácio do Planalto, vamos quebrar o Supremo. Não. Havia planejamento, havia direção, havia gente pagando comida, pagando as pessoas, havia gente armada aqui. A Polícia do Distrito Federal, infelizmente, não cumpriu o que foi planejado. Eles conseguiram entrar aqui nos palácios, mas depois ficaram isolados. Aí a polícia reagiu, a sociedade brasileira disse que não aceitava. Nós superamos isso. Agora vamos deixar isso na justiça e o Brasil precisa de paz. Quem quiser trabalhar para o Brasil crescer, é ter paz, trabalhar junto. Eleição em 2026, está muito longe. Temos muita coisa a fazer. Olha, muita gente acha que o governo Lula é contrário ao agronegócio. Não pode ser. O agronegócio é a nossa joia da coroa. É a última pergunta, já estamos no fim. Né? Que fique bem claro que o governo não pode ser contra o agronegócio e nem vai ser. Não há revanchismo em momento nenhum. Não é? Mas como é que está a questão do MST, invasão de terra, que sempre... A CPI virou um bate-boca, isso não leva a nada, né? Mas como é que está sendo analisada a questão do agronegócio, a questão do MST
eu tenho a impressão que aí está o X da questão, né? Porque se guarda aquela perspectiva de que há um revanchismo, exatamente porque muita gente do agro poderia estar implicada no dia 8. E não é isso que o governo quer. O governo quer resolver a questão fundiária da melhor forma possível, porque não pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Mas a justiça tem que ser feita. Quem agiu de forma errada tem que pagar por isso. Exatamente, é separar o joio do trigo. Tem muita gente, a imensa maioria do pessoal do agro é séria, gente que trabalha muito, que é importante para o Brasil. Nós estamos fazendo o grande plano safra agora, sob liderança do ministro Fávaro. Temos o trabalho do pessoal do INCRA, do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, do deputado Paulo Teixeira, para pacificar o campo. Todo mundo que queira trabalhar, pequeno, médio, grande. O MST é um movimento que participa do Brasil, produz alimentos. Tanto em relação ao pequeno, médio, grande, tiver coisa errada, tem que corrigir. Agora, nós precisamos trabalhar juntos, cada um tem seu papel. A produção da agricultura de exportação, a produção de alimentos que o pequeno faz, que o pequeno proprietário, o trabalhador, o camponês faz. Todo mundo tem espaço. O que deve nortear essa relação é a lei, e ao mesmo tempo nós estamos pedindo para que esse agro, que é pequeno, radicalizado, sectário, que fechou estrada, que quis explodir bomba, que financiou acampamento militar, queria dar golpe, que esse pessoal entenda que isso fracassou, que isso passou. Vamos plantar, pessoal. Plano Safra está aí, investimento, precisamos exportar, botar comida no prato do povo brasileiro. Então, cada um tem direito a votar. Agora, esse pessoal, uma pequena parte, confundiu e resolveu patrocinar golpe de Estado. Mas são poucos. E há também aqueles envolvidos com crime. E aí você tem que punir. Por exemplo, contrabando. Nós estamos com uma investigação grande de contrabando de fertilizante, de insumos, em zonas de fronteira, estados de fronteira. Então, não me importa se é pequeno, se é médio, se é grande, você tem que investigar. Agora, investigar e isolar essa pessoa. Não é ser contra o setor. Agora, isso é uma via de mão dupla da Atena. Todas as pessoas que nos ouvem sabem que para duas pessoas casarem, se apaixonarem, é preciso que haja reciprocidade. Não adianta um estar apaixonado e o outro não querer saber. Então, é preciso que haja essa reciprocidade e é preciso que todo mundo baixe essa beligerância. Da nossa parte, o espírito é de total abertura. O ministro Fávaro, que é do agro, a ministra Simone Tebet, do Planejamento do Mato Grosso do Sul, tem origem no agro. Eu recebi aqui o governador do Mato Grosso, que é o estado do agro. Fui em Goiás, recentemente, recebido pelo governador Caiado, forte ligação com o agro. Recebi o governador do Mato Grosso do Sul, forte ligação com o agro. Também Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará, são estados em que o agro é forte. Paraná. Eu fui, conversei, todo mundo do governo tem ido. Agora fica a gente, às vezes, querendo confusão. E o Brasil não precisa de confusão. É preciso que haja pluralidade política, mas todo mundo respeitando a lei. Essa é a mensagem que o presidente Lula tem transmitido. Para casar é fácil. Para divorciar precisa de bons advogados. Porque não tem divórcio tranquilo, não. Isso aí não existe. Isso aí, eu imagino que seja um depoimento seu, né? Olha, não é mais quase, mas, ministro, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou satisfeito. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, fica à disposição, porque para mim está ótimo. E desculpe a interrupção quando caiu a entrevista. E um abraço grande, sempre uma alegria ver o senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Vamos continuar conversando. Parabéns pelo teu trabalho. E que nós tenhamos sempre força, fé e esperança, pensamentos positivos, pensamentos bons, cada um com o seu time de futebol, mas todo mundo se respeitando. É muito importante isso. Houve uma tragédia recentemente no futebol que mostra onde o ódio leva. Tem esses ataques em escolas. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Faltou então, essa pergunta, soltaram o rapaz... Soltaram o rapaz que o senhor promotor e o Ministério Público entenderam que não havia dados para que ele ficasse preso, mas agora tem que descobrir quem matou, né? Não adianta nada soltar o rapaz e ficar crime sem autoria. Está entregue a uma excelente delegada
que é a doutora Ivalda, mas tem que descobrir quem matou. E quem não matou e atirou a garrafa tem que ser indiciado por tentativa de homicídio, porque uma garrafa mata. Tanto mata como matou aquela menina. Ministro, um abraço grande, bom dia ao senhor. Obrigado, viu? E um abraço a todos e que a gente fique em paz. Abração, até outra hora. Fica com Deus, ministro. Ministro Flávio Dino, sempre uma simpatia, conversando com a gente, muito competente. Faltou dizer a ele que ele é um dos nomes candidatos ao Supremo. Já estão falando dele no Supremo. Mas eu não ia perguntar disso para o ministro aqui. Né? Fica para outra vez.